vai falar sobre saudade do melhor amigo. Isso, gente, mas antes disso, pause esse vídeo, compartilhe, se inscreva e curta, porque vai ser algo muito especial. Sim, gente, hoje a gente vai falar sobre dois caras essenciais para esse assunto que a gente não pode deixar de fora, que é Paulo e João. Sim. Mas antes disso, você precisa entender, amado, que assim, ó, João, ele foi o amado, entendeu? Literalmente, Jesus falou que ele amava João mais que todos os outros discípulos. E pra comprovar isso, tá lá em João 13, principalmente no versículo 23, que diz: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Tipo, Pedro, ele era o cara. E um monte de discípulo também, mas João, meu Sim. amado. João tipo assim, é o amado, né? João, ele tinha intimidade com Jesus. E não tem como eu ir lá, não conheço a Emily, e eu reclinar minha cabeça no peito dela. Não faz sentido. Você precisa ter intimidade com o Senhor. E Sim. quantas vezes, né? E quantas vezes assim, tipo, eu quero... Jesus tá aqui e eu quero reclinar minha cabeça nele, mas eu não tenho intimidade com ele. Não tem como isso acontecer. Isso, bem isso. Tipo, não tem como a gente chegar... Como a Isa falou, não tem como chegar numa pessoa e se inclinar assim se você não conhece. Então... Eles, na época, né, Jesus era um cara muito respeitado, então imagina você ter o privilégio de se escorar em Jesus, então, tipo, é uma grande intimidade que João criou com Jesus e quanto Jesus amava ele. A gente precisa entender que isso gera intimidade. Isso. Se a gente não tem intimidade, amado, não tem como a gente reclinar nossa cabeça. E uma experiência que a gente teve, que a gente aprendeu, que é assim, Jesus, a gente não consegue ver ele, porque é difícil a gente ter intimidade com alguém que a gente não consegue ver. Então, a nossa líder, ela ensinou bem assim, ó, você respira fundo. Sim. E sopra. Aí você pega as suas mãos e faz assim e sopra na sua mão. Isso. Você consegue sentir o ar na sua mão. Você pode assoprar assim, ó, mas você não consegue ver. Você não consegue ver. Sim. Mas se você assoprar na sua mão, você consegue sentir. E Jesus é a mesma coisa. A gente não consegue ver ele, mas a gente consegue sentir. E você precisa ser amigo de Jesus. Isso, a gente vai conseguir sentir ele a partir do momento que a gente tiver intimidade com ele. E João é o cara que, assim, né? Ele teve a intimidade, né? Uhum. Por isso que a gente precisava citar ele aqui hoje. Exatamente. E agora o segundo exemplo vai ser Paulo, gente. Sim, Paulo, ele teve uma história muito longa, mas a gente vai dar uma resumida. E se você quiser que a gente fale sobre um pouco da história de Paulo, coloque aí nos comentários. Então, gente, resumidamente, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos e matava todos. E Jesus, chegou um ponto que Jesus se revelou a ele. Ele ficou 3 dias cego. E depois desses 3 dias foi revelado a ele. E ele Deus revelou a ele e ele entendeu o chamado dele. Isso. E daí... depois disso, ele começou... Antes ele perseguia os cristãos. E depois ele se tornou o cara mais perseguido de todos os cristãos. E a gente vai colocar agora um pedaço de um filme que é sobre Paulo. Porque foi muito legal, gente. Ele era uma pessoa e depois Jesus o transformou em outra. Então, gente, depois de você ter assistido esse trechinho aí, você percebe o quão Paulo mudou. Imagina, ele matava os cristãos e ele tava no lado de Nero, um dos maiores que perseguia os cristãos. Então, imagina a quantidade que ele tinha com Cristo, para Cristo ter mandado ele ali naquele lugar, naquele momento, para falar com Nero. Exatamente, e a parte que mais me choca foi essa mesmo que a gente acabou de passar. Por quê? Porque ele olha pra Nero e ele começa a falar e falar e falar, só que dele gera vida, tipo, dele flui vida, porque Nero ele conheceu chora, a vida. né? Isso é o mais legal, gente, porque a gente muitas vezes vai ser chamado pra ir às trevas, mas a gente precisa ser luz, e as trevas precisam reconhecer. Isso foi isso que Paulo tava preso, né? Sim, e ele foi, tipo, liberto pra que outras pessoas fossem libertas também. Isso. E também aquela frase que fala, né? Não tem como eu dar amor pras pessoas se eu não tenho, né? Isso. Então, tipo assim, o amor é Jesus. E se ele não tá dentro de você, por isso que você não está gerando nada. E por isso que Nero chorou, sabe? Porque ele viu o amor. E não tem como Paulo, não tinha como Paulo demonstrar amor se ele não conhecesse aquele que é o amor. E nós precisamos conhecer. Se você quer que um amigo seu se converta, se você quer que um amigo seu conheça Jesus, você precisa transbordar ele. Isso. Mas se Começa não tem em como, você, né? Mas não tem como você transbordar se você não conhecer ele.
E Sim. é isso, gente. Porque, Sim, assim, a gente precisa criar essa intimidade com Deus, porque Jesus é o seu melhor amigo. Porque chega um ponto que a gente percebe, que saudade de ter de Jesus estar comigo, de me presente no meu dia a dia. Só que a questão é que ele nunca deixou você. Ele sempre esteve aqui no seu lado, ele nunca saiu do seu lado. O que aconteceu foi que você ignorou ele, foi você que deixou ele de lado. Ele continua até hoje aí no seu lado. E você não precisa chamar ele só quando você precisa. Você pode bem chamar ele quando você não em precisa. qualquer momento. Em qualquer momento. Tipo, a gente não precisa chegar nesse ponto de, tipo... Só quando estiver passando um perrengue eu vou chamar bem Jesus. Isso, quando estiver sofrendo ali, precisando de algo. Claro, a gente vai pedir pra Deus quando a gente precisar de algo, mas não buscar ele só quando a gente precisa de algo. Porque ele é nosso melhor amigo, sempre está aqui no nosso lado pra nos apoiar pra tudo. Sim. E é isso que é a amizade. Eu não vou chamar a Emily só quando eu preciso. Não, eu preciso... eu posso chamar ela mesmo quando não precisa. Por isso que a gente precisa criar a intimidade que Paulo criou com Deus. Essa intimidade de você conversar com Deus e não buscar ele só quando você precisa. Porque daí, nesse momento, Jesus vai entender que você quer que ele esteja no seu dia. Gente, é exatamente isso. Esse foi um vídeo que foi bem corridinho. Mas, gente, saiba de uma coisa. Uma amizade, ela só vai ficar fundamentada, ela só vai durar anos e anos quando você chamar a pessoa, mesmo quando você não precisar. Porque se você só chama quando precisa, a pessoa fica desgastada, isso não entendeu? cria uma intimidade, Isso. né? A pessoa fica desgastada e a amizade não dura. Mas você vai ver que João e Paulo, eles chamaram Jesus quando eles precisavam e quando eles também não estavam passando por tribulações. Pegue e leia a história de Paulo, leia a história de João pra você entender o quão íntimo eles foram, a intimidade que eles criaram com Deus, porque a intimidade com Deus a gente precisa ter diariamente, porque ele sempre tá aqui no nosso lado, sempre quando você tiver esses momentos de crise, esses momentos de choro, de carência, a única pessoa que vai poder suprir isso não é um namorado, não é um pai, não é uma mãe. Você pode buscar isso, mas você só vai se suprir quando você olhar pro lado e falar, Deus, e conversar com ele, sabe? Porque ele é o único que pode suprir tudo isso. Porque o vazio que você tem dentro de você é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Isso. Mas, gente, foi isso. Várias verdades que a gente precisava ouvir mesmo. Compartilhe com um amigo seu. Porque se ele tá se sentindo sozinho, saiba que você tem Jesus, mas que você precisa buscar ele mesmo quando você não precisar. Jesus, sabe que Jesus sempre está aqui no seu lado e quando você precisar, você conversa com ele. Ele é a pessoa mais disponível no mundo pra te dar atenção. Gente, deixe seu like e se inscreva. E não se esqueça, Você está em uma missão.